Deputado Mauro Benevides. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o artigo... Todos os líderes vão falar. Desculpa só um minutinho, deputado. Pois não. Pode retomar o tempo do líder, o tempo da liderança do PDT. Todos os líderes vão falar. Pode falar, Mauro. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, senhores parlamentares aqui presentes, o artigo 65 ele é muito claro 8 horas. quando ele afasta aquelas exigências no que diz respeito às regras de gasto com o pessoal, de endividamento do setor público e, sobretudo, no seu inciso 2º, quando ele fala do afastamento, do cumprimento das regras e resultados primários estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O decreto legislativo, portanto, e é importante que esta casa, nesse momento, esteja ao lado do povo brasileiro, ao lado, obviamente, dessa proposta de calamidade que o presidente Bolsonaro propõe nesse instante. Essa casa, senhor presidente, sob sua liderança, dá uma demonstração inequívoca da preocupação do parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados, em contribuir de maneira célere. Essa mensagem chegou hoje à Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, já está votando de maneira a mais rápida possível para poder dar tranquilidade ao Ministério da Economia, ao Poder Executivo, ao Ministério da Saúde e aos demais ministérios vinculados desta casa, para que a gente possa, portanto, permitir que o governo brasileiro, primeiro, possa expandir gastos primários, 3,1 bilhões a mais, para poder incorporar 1,4 milhões de pessoas que estão fora do Bolsa Família, que possa expandir inicialmente o gasto com saúde em 4,5 bilhões de reais e outras despesas que, com certeza, no decorrer do processo, vão ser acoplados, a essa obtenção do resultado que o Brasil vai medir isso periodicamente. A minha ponderação, senhor presidente, e já conversei com o deputado Orlando, era o seguinte: no nosso decreto legislativo, a única obrigatoriedade é que bimestralmente nós vamos avaliar aqui na Câmara, com a vinda do ministro, o que ele fez, quais são as ações que foram tomadas e assim por diante. Eu interpreto, o PDT interpreta, que é importante dizer algo assim: o Poder Executivo publicará mensalmente relatório circunstanciado com os custos de cada medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, tomei medida A, tantos bilhões, impacto no resultado primário dessa maneira. Então, é um relatório simples, porque há uma obrigatoriedade do governo federal, pela LRF, de publicar bimestralmente os seus impactos de despesa primária e de receita do REREL, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Eu acho que a população brasileira tem que tomar conhecimento, não somente a Câmara dos Deputados, mas as universidades querem analisar esses impactos, os institutos de pesquisa, o próprio IPEA quer ter um acesso a essas informações. Então, a minha ponderação, e já externando aqui o voto favorável do meu partido, por delegação do nobre líder Volner, aliás, vários deputados do PDT aqui presentes, estou vendo o deputado Eduardo, o deputado André também estava aqui, e vários outros que com certeza baixarão junto conosco nessa empreitada. Então, a minha ponderação, senhor presidente, é de que a gente possa ter uma regra, conforme já estabelecido na LRF, de publicação bimensal ou mensal, dependendo da disponibilidade do governo, dispondo a ação tomada, o valor e a sua ação correspondente nas metas de resultado primário. É uma coisa simples. O governo federal já faz isso. Aliás, o setor público brasileiro já faz isso bimensalmente. Era só um mero ajuste lá no último artigo que o deputado Orlando empreendeu nesse exato momento, a quem eu peço, portanto, que ele possa analisar assim com aquela percussiência que lhe é peculiar, essa nova redação que incorpore essa preocupação, não minha, do deputado Mauro Benevides, mas de toda a população brasileira, de pesquisadores que querem ter acesso a esses relatórios, que com certeza o governo, a partir dessa aprovação, terá todos os mecanismos, e aí não terá mais desculpas de poder colocar um nível de gasto, seja gasto corrente
na área da saúde, seja no investimento, que são medidas de médio prazo, que ele possa, portanto, dar tranquilidade, não somente àqueles que analisam as contas do governo federal, mas, sobretudo, a grande maioria da população brasileira que está preocupada, inclusive, com o seguinte: o Brasil tem 36 milhões de pessoas no Bolsa Família, mas o Brasil tem 71 milhões de pessoas no Cade Único, ali da pobreza. Então, se você diminui 71 milhões menos 36, você vai ter lá 40 milhões aproximadamente de brasileiros e brasileiras que precisam estar sendo lembrados ao Ministério da Economia para que essas ações, importantes para as empresas, importantes para quem tem um emprego formal, mas, sobretudo, para aqueles que hoje estão desprotegidos, né, desse guarda-chuva do governo federal, mais ou menos 40 milhões de pessoas que nós devemos, portanto, sugerir ao Ministério da Economia que também tenha preocupação profunda em relação a essas pessoas. Portanto, somos favoráveis, senhor presidente, em relação ao decreto legislativo.